Estamos de volta e vamos falar da Ordem dos Advogados do Brasil. E a Rúbia Carla Gobert está aqui com a gente, mas antes eu vou ter que apresentar uma convidada especial, sabe, Carla? Rúbia, perdão. Essa aqui é minha convidada especial, que veio com cabelo lindo hoje me visitar, veio visitar o programa. E não vai aparecer você viu? O João não quer aparecer você. Ah, apareceu! Ih, não apareceu. Agora apareceu. Pode jogar um beijo pra tua mãe, pro teu pai, pra todo mundo. Jogue beijo. Diga muito obrigado por estarem me assistindo. Por estarem me assistindo. Muito bem. Agora vamos conversar com a doutora, pode ser? Olha, bater uma foto tua pra pôr no Face e tudo. Tá muito chique você, né? Fala aí. Sim? Rúbia, você assumiu quando a presidência da OAB? Na verdade, antes, na gestão anterior, eu era vice-presidente da OAB, né? Então, naquela gestão, era o Edmilson Chibelben, o presidente, ele se afastou e eu assumi a presidência, então, 1 ano e meio. Mas esse é o mandato dele ainda? Agora, eu assumi em janeiro a minha gestão. Ah, agora é tua gestão. É. Mas você, então, já havia assumido uma parte da gestão dele, é isso? Isso. E aí agora você assumiu a tua... Houve uma nova eleição ou foi por consenso? Na verdade, houve eleição, né? Porque obrigatoriamente é feita uma nova eleição, mas nós fomos a chapa única. E eu fui eleita e eu sou a primeira mulher presidente de Ponta Grossa. Ah, até então, só homens. Porque eu me lembro que uma vez a Kogo disputou, né? Eu não sei mas como vice. Como vice ela disputou? Como presidente, eu sou a primeira. Ah, eu achei que ela havia disputado como presidente, eu não me enganei, então ela era vice. Era, e daí na época também ela teve a gestão dela e do doutor Henrique, ela era vice dele. Você veja, nós temos em Ponta Grossa, tem umas prioridades, ser primeiras mulheres em alguns setores. A Indianara foi a primeira mulher presidente do Ponta, você primeira presidente da Ordem, a Sueli Schmidt foi a primeira, a Elizabeth Schmidt. A Sueli Schmidt a Elizabeth Schmidt esteve prefeita como primeira mulher, né? Aí não sei se agora vai ter eleições, se ela vai concorrer ou não, mas é outro caso. Então nós temos várias as mulheres ganhando espaço, e outros casos que eu não sei direito ainda, mas deve ter outros casos que as mulheres... inclusive, falando em mulheres ganhando espaço, nós temos várias mulheres motoristas de ônibus. Sim, não é? Caminhões. E esses dias até eu estava passando, e eu não costumo olhar muito na caminhonete, porque eu sou meio, assim, meu cérebro, ele trabalha demais, aí ele programa para dirigir e outra metade faz outra coisa. Mas daí eu vi que eu parei assim, vi uma mulher dirigindo, achei legal, sabe, o ônibus. Sim. Aí mais pra frente passei, eu falei, mas será que é a mesma? Mas era uma outra, porque uma era morena e outra era loira, então eu já vi que eram duas. Então que bacana, né, isso. Isso desmistifica aquela situação de que a mulher não sabia dirigir, né? Mulher no volante... E aliás, essas brincadeiras machistas são horríveis, não é? Horríveis. Mulher não tem inteligência, mulher não sabe dirigir, mulher não sabe advogar, mulher não sabe ser médica, a mulher tem mais capacidade de tudo. E por falar em mulher, eu queria ver com vocês, por exemplo, assim, tem alguma coisa, por exemplo, que a Ordem possa fazer, ou não sei se já faz talvez, essa questão eu não sei, de campanhas, ou se pode ou não pode, contra essa coisa contra as mulheres, porque é uma coisa tão terrível. Eu fico pensando, sabe o quê, Rúbia? Como é que a pessoa que jura lá que vai amar para sempre, dali um mês está batendo? Dali um mês está espancando, dali um ano está matando? E os números cresceram muito, né? Assustadores. Na verdade, a OAB nós temos várias comissões temáticas, né? Então, nós temos a comissão da mulher, nós temos a comissão da criança e do adolescente, comissão do idoso, que são várias comissões que se preocupam com um determinado tema e trabalham nessas áreas. Seja indo nas escolas, porque tudo é educação mesmo, né? Para começar mostrando para essas crianças, para esses adolescentes como deve se portar, o que acontece em caso de infração. Então, essas campanhas nós fazemos por intermédio dessas comissões. As pessoas chamam vocês têm um programa para ir nesses locais? Às vezes nos chamam, mas nós temos projetos e temos desenvolvido para fazer, ir em escolas e tudo mais, por iniciativa nossa mesmo. É porque assim, eu sempre digo que, por exemplo,
eu fico assustado com maus tratos aos animais. Sim. Mas só pode ser quando for na escola que nem dela, não é? E falar para ela, sim, porque, por exemplo, ela que mora lá comigo lá na chácara, então ela sabe que eu gosto, ela gosta, ela cuida bem, ela não bate, ela sim, cuida. Agora, outras crianças, por intermédio dos seus familiares, acabam judiando, batendo. Isso. Então tem que fazer lá. Essa campanha de trânsito dá certo, porque tem que ser lá, porque quando ela está dentro do carro, o amarelo não pode, sim, o verde. Quer dizer, a criança aprende lá. Do Proerd, que faz um trabalho maravilhoso contra drogas nas escolas, não é? Então, nós fizemos isso. até agora, na semana passada, nós fizemos um evento que era o Arraial Animal. Lá tinha animais para adoção, lá nós fizemos concursos e tudo mais para educar o povo para fazer isso. Não veio alguém falar a respeito disso, que tinha um negócio lá dos... Não vieram aquelas da ONG que falaram que ia fazer na Ordem dos Advogados? Isso, reunimos... Vieram aqui, né? Vieram. Reunimos as ONGs lá, então foi um trabalho e aquilo, a população, porque é aberto à população, muitas pessoas às vezes pensam, nossa, o OAB é para o advogado, né? Então eu digo sempre que é uma casa da cidadania. Que tem um salão lá, né? Temos, pode fazer eventos, né? O salão em si, que nós temos, recentemente temos 2 espaços lá. Recentemente, um deles, que é o espaço de convivência, ele foi totalmente reformado. Ele é locado especialmente para advogados, né? Mas aí nós temos o espaço cultural, que a pessoa tem o período lá que ela pode expor, de repente, eu trabalho com artes, vai expor, ou de repente quer fazer uma campanha direcionada contra a violência doméstica, contra a violência contra animais, né? Falando sobre isso, nós temos um espaço lá na OAB para isso, um espaço cultural. E daí esse espaço é locado para a comunidade? É cedido? Como é que faz? Dependendo do assunto, o critério que nós adotamos é assim, é em benefício da sociedade, sem fins lucrativos. Onde não cobra entrada, essas coisas, mais isso, ou menos isso. Eu não quero usar a OAB para promover alguém. Certo. Eu quero nem que ganhe dinheiro com isso. Não, o espaço é para reverter para a sociedade, seja em educação, né, educação de maneira geral, traga um benefício para a sociedade. Senão, a pessoa vai acabar locando esse espaço. Mas nós fazemos vários eventos aí de arrecadação, até mesmo épocas de Páscoa, de Natal, para as crianças carentes, né? E foi bom esse dos animais? Foi um sucesso. Teve alguma adoção? Tiveram várias adoções. É a segunda vez que nós fazemos. Eu fiz no minha chácara um chá pro cachorro. Chá pro cachorro, não. As minhas amigas ricas fizeram um chá, cobraram e deu uma grana legal. E elas reverteram essa grana para as ONGs de animais. Isso e lá mesmo. também foi colocados os animais para adoção e foi feito algumas adoções lá no local, no dia do evento. Lá foi bem legal. E é muito bacana que nós fazendo isso acaba conscientizando a população, né? Porque vê aí gente matando o gato, matando o cachorro e tudo mais, para ter essa conscientização. Mas olha, veja bem. Se um pai mata o filho, enterra para fazer a mãe do menino sentir dor e até se mata, que nem foi o caso, e outro não, sim, o que não faz com outro, o que chamam de animal? Porque na verdade não são animais, eles são parte da gente praticamente assim, porque hoje os cães e gatos, eles fazem parte da família, eles dormem na cama. Tanto né, Léo, que num caso de divórcio, hoje já temos casos aí na justiça em que se pleiteia a guarda do animal, os alimentos e tudo mais, você sabe que tem uma amiga que tá brigando por causa do cachorro, o labrador que ela tá louca, porque o labrador tem que ficar com ela e tá na justiça. E existem casos parece que vai haver uma guarda compartilhada do cachorro. Sim. Vai ficar, parece que X dias com ele, X dias com ela. Mais ou menos acontece isso ou não? Ou não acontece isso? Acontece isso. Pode haver guarda compartilhada, então, com os animais de estimação? Pode sim. Então, falando só de guarda compartilhada, até aproveitar o momento para esclarecer, porque essa guarda, apesar de nós estarmos falando no caso do animal, ela é aplicada e surgiu, né, das famílias em si, né? Aí depois que for... estenderam, né? Mas falando em guarda compartilhada, há uma confusão da nomenclatura. Por quê? Guarda compartilhada é uma coisa e guarda alternada é outra. Como é que funciona então? Então, a guarda compartilhada é a divisão de direitos e deveres. E aí é assim, vamos falar de criança.
eu fixo um lar, essa criança pode morar, residir com a mãe ou com o pai, e quem não é o lar base, com quem a criança não ficou no lar base, vai pagar alimentos. Paga alimentos. E aí, o tempo de convívio é o máximo possível. Por isso, há uma confusão. Uma confusão, eu não sabia disso aí. A alternada convive 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe e não tem pagamento de pensão alimentícia. Porque os 15 dias que está sob o cuidado da mãe, a responsabilidade é da mãe. Da alimentação e tal. Tudo. Mas e colégios, essas coisas, daí há uma divisão? Daí tudo tem que entrar num acordo, porque os alimentos eles são fixados conforme a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe, né? Esse binômio que é utilizado. Então tudo vai ser fixado conforme isso. Mas assim, nesse caso, é um prazo de 15 dias? Pode ser mais, pode ser menos? Pode ser mais, pode ser menos. Assim, o mais seria... Mas não é meio confuso, por exemplo, assim... Porque me parece assim, o mais comum, não o normal. O mais comum é quando há uma separação, que os filhos permaneçam com X, ou com o pai ou com a mãe, tipo, durante a semana, e final de semana, ou a mãe vê, o pai vê e ficam com eles. Esse me parece ser o mais comum ou não é mais? Assim, nós, desde 1988, com a Constituição Federal, e com essa Constituição que está vigente, homem e mulher, eles ficaram iguais perante a lei. Né? Eu sempre digo na faculdade, sempre é bom lembrar que tanto nos direitos quanto nos deveres. É verdade. Né? Porque nós mulheres não podemos esquecer que com isso nós trouxemos para nós muitos deveres. Sim, muita bagagem que até então não era tão... Não era, fazia parte do homem, o homem era o chefe da família e ele que tinha essa obrigação. Aí... Então, essa questão da visita, do convívio e da guarda, porque todo mundo pensava assim, é difícil tirar a guarda da mãe. Tinha isso, né? Tinha isso. Hoje em dia, não. O que o juiz analisa? O que é melhor para essa criança? Porque, às vezes, ficar com a mãe não é bom. Porque essa mãe pode agredir, essa mãe pode maltratar, essa mãe não tem condições de criar essa criança. Então, tudo vai depender da análise do caso, exatamente. Com relação ao convívio, pretende-se estender ao máximo, igualar esse convívio do pai e da mãe. Claro que com uma separação, com um divórcio, o conflito entre eles é muito grande. É difícil um casal, depois do divórcio, que se dê bem. Mas o objetivo hoje do judiciário e todos os estudiosos do direito, né, nós que atuamos na área, é tentar fazer com que entendam que deixaram de ser marido e mulher, porém não pai e mãe. Né? O que é muito difícil na prática, com certeza, né? Mas por ver o melhor interesse da criança, que o juiz hoje, quando nós vamos para uma audiência, o juiz diz, e as visitas? Que a visita vai ficar de 15 em 15 dias. O juiz diz, mas não dá para melhorar isso? Vamos ver se nós não conseguimos mais dias. Ou os advogados, porque hoje nós falamos muito de tentar essa advocacia, não ela litigiosa, mais consensual. Nós buscamos mais com as alterações das leis, e hoje nós temos o Sejusc aqui em Ponta Grossa. Esse é bacana, né? Que daí até evita, às vezes, uma coisa maior para frente, né? Isso. Tentar fazer um acordo, fazer com que as pessoas tentem conviver sem conflito. Mas é difícil. Por exemplo, quando a minha irmã faleceu, a minha sobrinha tinha 10 anos, eu fiquei com a guarda dela em detrimento do pai. Sim. Eu consegui tirar, assim, ficar eu para criar ela. Tá vendo que é o melhor interesse da criança? Ali havia o maior interesse da criança, porque o pai dela era ausente e tudo, Sim. e de repente, quando a minha irmã morreu, ele quis... Mas o juiz entendeu que não. Ela convivia comigo desde pequena, e com a minha mãe. Era tal, você, né, que reunia as melhores condições para criá-la e educá-la. E ela estava, né, acostumada. Então, aí nesse dia, quando eu consegui... claro, foi uma batalha judicial, Sim. porque ele não aceitava, porque ele queria algumas outras coisas, que não era bem só ela. Mas aí se estrepou. E aí, assim, eu consegui, então, ser o tutor, criei, ela se formou, agora se formou em veterinário, tem a clínica dela e tudo, entende? Assim, então, foi uma coisa assim que as pessoas diziam que era muito difícil eu conseguir, mas com as provas reunidas, sim, e tudo, que tudo tem que ter prova, né? Tudo. Ou como eu tinha condição de criar, e onde é que eu morava, o que eu fazia, coisa e tal, né? E que era uma coisa assim, já de costume. Então, aí eu acho que nesse momento, assim, talvez isso que você tenha falado, que a lei até deu essa
de verificar o bem da criança. Isso, ver a criança como um ser humano mesmo, e aí depende até do pai e da mãe e até de quem vai criar, às vezes, né, na falta de um, né, não no caso de separação. Vou dizer assim, que na verdade existem pais, infelizmente, não falo isso de maneira satisfatória, né, feliz, mas existem pais que não têm condições de criar os filhos. Então, já aconteceu no meu escritório de eu retirar a guarda dos pais e passar para os avós. Eu já vi casos assim também. Pois é, infelizmente. Eu já vi assim, não sei se chegou aí a esse ponto, mas eu via os pais tão assim... Era um abandono com a criança e os avós acolhiam tanto. Isso, porque num processo de família, quando envolve menor, quem atua também como fiscal da lei e protetor desses menores de idade é o Ministério Público. Então é feita toda essa questão probatória, quem reúne, quem tem melhores condições, e aqui nós não estamos falando de condições financeiras, né? Sim. Claro, também. Mas não é isso não que define. Só isso, claro. Não adianta ter bastante dinheiro e tratar mal essa criança. Então, são vários pontos que o juiz vai analisar para conceder a guarda ou então a tutela de uma criança. Você acha que hoje o trabalho... Já vamos lá. Olha, já estamos falando, não chegamos ainda na hora. Mas assim, aí tudo isso é trabalho do advogado. Você acha que o trabalho do advogado hoje, ele está mais... E assim, nesses casos, principalmente na questão de familiar, ele está mais humanizado, ele está mais assim, não humanizado, mas assim, mais técnico? Nós somos formados para o embate. Ser técnico, né? ser técnico. Isso, vamos, né? Porque existem pessoas que pensam, nossa, meu advogado nem brigou, meu advogado nem falou, né? A nossa formação também técnica é nesse sentido. Só que com essas alterações, hoje o advogado ele tem que pensar em prevenir litígios e não estimular. Então, muitas vezes nós temos que ir para esse caminho mais humanizado, que aí contribui muito. Eu acho esse caminho mais certo até, sabe? Sim, porque nós estamos falando de pessoas. Muita coisa. Olha, eu já tive tudo que é tipo de ação, porque com a TV... A gente tem todo tipo de ação. Sim. Se você diz A, você leva processo. Se diz B, você leva processo. Se põe a figura, você leva processo. Então, assim, eu me tornei meio técnico. Eu não sou advogado, mas sou técnico. Tem que fazer um curso de direito aí. Aí sabe o que eu falo para os meus advogados? Assim, você não precisa de ninguém para te defender, você se defende. Só que eu não posso ir lá, né? Só que eu digo assim, ó, aqui nós temos que fazer assim, 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 porque se nós atacarmos por esse lado, a gente resolve aqui já. Sim. Sabe? Você é experiente. Não, mas isso foi de tanto. Eu até acreditava água mole em pedra dura, tanto bate que fura, né? Então, assim, porque às vezes, quando muda até o advogado nessas situações que eu já me tornei calejado, então até ficava mais fácil para mim falar, olha, se você for por esse caminho, é mais fácil que nós resolvemos isso aqui lá, não chegamos nem até aqui. Sim. E às vezes, quando ocorria que até... Assim, quando mudava o advogado, porque era um escritório, assim, às vezes a pessoa ficava meio assim, dizendo, não, vou fazer do meu jeito, podia saber. Era até lá no fundo e com uma quase probabilidade de perder. Porque daí a pessoa também, de repente, queria, não, eu que sou advogado, porque tem essas coisas também, né? Todo mundo tem seu ego em todas as profissões, não é só advogado. Não, todas as profissões. Jornalista, apresentador, médico. Sim. Tem alguns que têm seu ego mais, eu que sei, eu que faço, eu que digo e eu que sou. Isso mesmo. Então, né, mas é importante essa conscientização de que o advogado ele tem que tentar esse acordo, porque muitas vezes você evita problemas dentro da casa se você conseguir fazer com que esse casal entenda que eles não deixaram de ser pai. Ou mãe, né? Pai e mãe. Então, é importante isso. Mas nós estamos caminhando para isso, porque existe uma rejeição ainda muito grande a tentar fazer acordo. Existe. Por que será que existe isso? Será que porque é da própria universidade que ensina isso? Porque nós, como eu falei, nós fomos acostumados e fomos formados pela técnica, né? Mas e esse curso, assim, ele não teve essa mudança dentro dos cursos universitários dessa humanização? Ou ele está acontecendo. Está acontecendo. Porque houve alteração, né? Houve alteração de várias leis, na verdade, nesse sentido, valorizando. Justamente. Esse acordo. Tem que se adaptar a elas agora, não é? Tem que se adaptar. E isso também é importante dizer. O advogado moderno, o advogado que se atualiza, ele sabe disso. Que às vezes é lógico
que não tem como, você vai acabar indo até o fim num processo e não tem jeito. E também nós temos que levar em conta aquilo que eu acabei de falar. Os egos de alguns não se apoiam a isso. Sim. E também tem que levar em consideração também o seguinte, que alguns são bons, alguns não são. E não estou falando dos advogados, isso. Existem advogados que são bons e existem que não são bons. Existem os médicos que são bons e existem que não são bons. Existe o apresentador que é bom, todas as profissões são assim. Sim. Né? E como a questão mercenária, o dinheiro sempre fala mais alto em várias situações, verdade. Não é? As pessoas acabam se vendendo. Sim. E isso também, não estou falando só dos advogados, estou falando de todas as situações, de todas as categorias. Nós, na OAB, assim, de maneira geral, OAB nacional, a nossa preocupação é com a quantidade de cursos de direito que o MEC aprovou. Eu acho, guria do céu, como tem isso. Eles estão aprovando, assim, de qualquer jeito, não tem critério. Mas o que segura um pouco é a prova da ordem, não é? Pois é, mas sabe-se também que existe uma campanha muito forte para acabar com isso. Ela. Se hoje nós temos mais de 1.200.000 advogados no Brasil tendo o exame da ordem, calcule se não tiver. E veja bem, e passando pelo exame da ordem, tem uns traia. Tem uns, você não pode falar, mas falo eu, deixa que eu falo. Tem uns que não valem nem o que gastaram, ou se gastaram nosso dinheiro em públicas, ou gastaram o dinheiro do pai deles em privadas, né? Pois então, Então, imagine 100. E aí a OAB, ela está forte numa campanha aí em defesa do exame da ordem por causa disso. Imagine 1.200.000. Em Ponta Grossa, nós temos mais de 2.400 advogados atuando. Não, e eu sei de pessoas que se formaram e que não passaram 3, 4 vezes na prova da ordem. Isso também é uma preocupação nossa, Léo, porque existem pessoas que não passaram na ordem e se passam por advogados. Cada vez que eu venho para a imprensa, eu gosto sempre de falar, porque eu já tive momentos que eu tive que prender alguns aqui em Ponta Grossa por fazerem isso com pessoas principalmente... Quer dizer assim, eles vão tocando o processo sem poder assinar isso? Isso, porque eles fizeram o curso de Direito e fazer o curso de Direito não significa que você é advogado. Você tem que passar no exame da ordem, né? E essas pessoas fizeram o curso de Direito e elas se intitulam advogados. E para a pessoa humilde, o doutor, doutora, aquela coisa... Que nem vereador eles chamam de doutor, né? E aí eles acabam... eu tenho muitos casos aí que nós estamos, até eu tenho uma comissão própria na OAB para isso, de fiscalização, que essas pessoas, se passando por advogados, já pegaram dinheiro de pessoas muito humildes. Que eu tenho um ódio disso. No ano passado eu fiz participei da apreensão aqui, até aconteceu aqui no fórum, de uma falsa advogada que já tinha dado golpe na cidade inteira e ela deu um golpe num senhor que era um jardineiro, uma pessoa muito humilde. Aquilo me revoltou muito, porque eu falo sempre, eu não estou falando apenas pela ordem dos advogados, mas eu estou falando pela sociedade, pelo cidadão que é enganado por essa pessoa que se passa por advogado. Então, ela tinha no carro dela, quando ela viu todo o movimento da polícia, tinha uma pessoa no carro dela com várias procurações, sem a parte de cima, para preencher a caneta, o nome da pessoa que a contratasse. E aí, um advogado que assinava para ela. Mas ela se fazia de advogada. E outros casos... Mas isso tem os que se fazem de médico e tudo. Porque agora, inclusive tem uma campanha, como vocês têm essa campanha para manter, tem uma campanha da Associação de Médicos, Medicina, do que Conselho também de Medicina. querem fazer uma prova tipo assim, porque também está se proliferando muito as faculdades de medicina. Sim. E, consequentemente, algumas acabam não tendo, como a de Direito, não acaba tendo respaldo para a formação de bons profissionais, não é? Sim, é necessária a qualidade. Sim. Necessária a qualidade, porque você está trabalhando com vida, com bens, vida por causa da restrição de liberdade, se isso acontecer, mas o patrimônio de alguém, muitas vezes a honra de alguém, então nós não estamos, nenhuma profissão, lógico, todas dentro da sua área, mas nós não podemos banalizar. Não. Né? E da forma como as coisas estão sendo conduzidas, me parece que está se perdendo a valorização e isso nós não podemos deixar. Imagina com tudo isso, se perder essa ordem, essas provas, não é? Nossa. Porque assim, como eu te falei que eu sei de pessoas que fizeram 3, 4 vezes a prova, quer dizer, então a prova não é fácil, né? Não é que seja difícil, talvez. Deveria ser mais difícil, sabe? A pessoa não tem o conhecimento para poder passar. Isso. Infelizmente, quem sabe a prova, ela não avalia a pessoa, né? Todo mundo diz isso, mas ela filtra.
né? Ela filtra para que esse profissional estude mais para que ele possa atuar. E assim, todas as pessoas que passam por esse processo, elas têm obrigação de se filiar na ordem ou não necessariamente? Tem a obrigação. Por quê? E daí eu digo para você, quem defende a extinção do exame da ordem, até desconhece, vou usar essa palavra para não usar um outro termo, que não é que a ordem defenda o exame para fazer uma limitação de mercado, porque eu acho que não, também. Não, porque na verdade a qualidade. Se fosse se a pessoa que defende isso esquece que justamente se eu passar no exame da ordem eu tenho que pagar a anuidade. Então era muito melhor para a ordem liberar tudo e receber a anuidade do que filtrar. Então, quem defende a extinção... E hoje tem quantos são os associados? 2 mil e pouco, você falou, né? 2.400 aqui em Ponta Grossa. 1.200.000 no Brasil. Sim, mas 2.400 em Ponta Grossa. Se não houvesse essa prova, poderia ter 5 mil, não poderia 5, 6 mil, não poderia? Você não falou da pessoa que fez 3? Sim, 4. 4? Então, imagine quantas pessoas, tem pessoas com 9, eu já conheço pessoas que fizeram 9, então não é isso, porque aí a pessoa, então, ela estaria contribuindo para a OAB, seria muito mais vantajoso. Sim, por isso que eu digo, né, se liberasse, poderia ser aí 10 mil sócios, vamos supor, hoje em dia. Sim. Bom, gente, assim, ó, então, só para a gente terminar agora, que nós falamos de tudo de advogados, falamos muito da ordem, mas a ordem, ela funciona aqui próxima à garagem dos ônibus da BCG ali. Sim. E como a Rúbia já falou, existe lá uma sede, um salão que é mais para eventos com os advogados e outros que podem ser até cedido ou cobrado, dependendo de como é a análise, quando você for pedir para fazer lá seu evento, e que está aberto à comunidade para todos os eventos, principalmente, como ela falou agora há pouco, daquele evento em relação aos cãezinhos, que deu tudo certo, etc e tal. E que a ordem ali, por exemplo, se você tiver dúvida em questão de um advogado, alguma coisa, você pode ligar para lá que a ordem vai dar algumas a saber. Né? Isso é muito importante também falar, Léo, que se houver alguma coisa que alguém se sinta lesado... Que nem essa advogada que você falou aí, eles poderiam ter ido lá antes... na verdade, nós descobrimos porque foram... foram. Viu que bacana, né? Então, assim, as pessoas às vezes pensam, eu não vou, não vai dar nada. Não, se você chega até a OAB e nos relata o que acontece, mas sempre com provas. Não adianta me contaram, né? Não, porque de repente eu não gosto do cara ou da mulher, eu vou lá e faço isso, né? Não é? Chegando lá, se houve alguma coisa errada, alguma lesão, alguma coisa que esse advogado ou este falso advogado tenha feito, nós temos um cartório dentro da sede da OAB, onde faz essa denúncia e nós apuramos. Certo. Tá? Dependendo, se for advogado, o que ele tenha cometido pode levá-lo até a exclusão. Certo. Desde uma advertência até a exclusão. Por quê? Não pode agir contra a ética. Todo advogado, todo profissional deve ser ético. Em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão. Então, a OAB, ela, principalmente, né, nós temos que zelar pela ética, pela lei, pelo respeito à lei e tudo. Então, temos lá esse canal que as pessoas, a população em si, vai em busca, então, dos seus direitos, vou dizer assim, né? Muito bem, Rúbia querida, muito obrigado por você ter vindo. Que agradeço. Explicou. A gente não falou muito da ordem, mas na verdade, assim, tudo que a gente falou, esses assuntos que nós falamos, são relacionados aos advogados e automaticamente são os advogados que estão cuidando, que passaram pela prova e que estão filiados à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ponta Grossa, e que vão lá procurar. E se tem alguma coisa que pode ter acontecido de ruim, vai lá, faz a sua queixa, conta o seu fato, e vai ser investigado, que nem sempre vai acabar em punição ou não, porque às vezes os fatos que a pessoa apresenta contradizem um pouco a realidade que possa ser. É isso? É verdade, isso obrigado, mesmo. Querida. Muito obrigada e eu estou à disposição. Da mesma forma que o espaço é seu. E você agora vai dizer ali para o nosso telespectador, 2 minutos a gente volta. 2 minutos. Não, mas tem que ser mais bonito assim. 2 minutos a gente volta. 2 minutos a gente volta. Mas tem que olhar para a câmera. 2 minutos a gente volta. Muito bem, 2 minutos a gente volta. Que linda!